É algo até chocante a gente pensar que a boca gera tantas mortes por causa de câncer e é algo que está presente no nosso dia. Nós sabemos que no Brasil o câncer de boca ele é o 5º câncer com maior incidência em homens. Por que esses pacientes acabam tendo uma mortalidade alta? Porque a doença chega de uma forma avançada. É o 5º mais incidente entre os homens no Brasil e um dos que mais mata, né? O que explica essa prevalência tão alta? O principal é o tabagismo, seguido do consumo excessivo de bebida alcoólica. Esse é o principal fator, tá? Que explica por que homens acabam tendo mais. Rouquidão persistente, lesões na boca, feridas que não cicatrizam, ínguas endurecidas com crescimento progressivo, lesões na pele que não cicatrizam são sinais do câncer de cabeça e pescoço. Tem um tratamento quando o câncer é diagnosticado no início, a gente tem um excelente prognóstico, a gente tem como fazer cirurgias que tem uma excelente resultado funcional e estético. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Conversa com Gabi. Hoje estamos de casa nova, cenário novo, um estúdio totalmente repaginado, preparado com muito carinho para trazer ainda mais informação, acolhimento e boas conversas para vocês. E não poderia ter tema mais importante para inaugurar esse espaço. Vamos falar sobre prevenção, diagnóstico e tratamento de 2 tipos de cânceres que afetam milhares de brasileiros todos os anos. O câncer de boca, que é o 5º mais frequente entre os homens e o 8º que mais mata esse grupo no país. E também o câncer de tireoide, que é o 5º mais incidente entre as mulheres. Para esse bate-papo, recebemos o médico cirurgião de cabeça e pescoço, Dr. Cláudio Roncuni, que está à frente aí de uma campanha essencial de conscientização. Fique com a gente porque este episódio pode ajudar a salvar vidas. Dr. Cláudio, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Obrigado pelo convite. Doutor, pra gente começar então, conta um pouco pra gente o que é essa especialidade de cirurgia de cabeça e pescoço, né? O que um cirurgião dessa especialidade trata? Bom, então, cirurgião de cabeça e pescoço, ele trata de tumores, tá? Malignos e benignos, que se situam na cavidade oral, na garganta, na laringe, onde ficam nossas pregas vocais, neoplasias de pele na região da face, couro cabeludo e do pescoço, nas glândulas salivares, na tireoide e na paratireoide, nos tumores que acometem os seios maxilares e paranasais e também dos tecidos moles do pescoço. Lembrando que esses neoplasias malignas dessa região de cabeça e pescoço geralmente têm como sítio de metástases os linfonodos do pescoço, dos quais o cirurgião de cabeça e pescoço também trata de forma cirúrgica. Lembrando que não é uma especialidade que trata doenças do cérebro, muitas vezes é confundido com neurocirurgia, e também não trata doenças da coluna no pescoço, que acaba gerando um pouco de confusão entre os pacientes, enfim, às vezes até para profissionais da área da saúde. Que importante, né, doutor? E é uma área que, assim, não é tão reconhecida pela população em si, né? Exatamente. Doutor, conta pra gente então, né? A sua atuação, ela inclui não só a cirurgia, né? Mas também o tratamento aí, né? Contra o câncer nessas áreas, né? Exatamente, pensando em prevenção, certo? Quando a gente fala em neoplasias da cabeça e pescoço, principalmente garganta, laringe e boca, nós sabemos que no Brasil o câncer de boca ele é o 5º câncer com maior incidência em homens, tirando as neoplasias de pele não melanoma, e com uma mortalidade muito alta. Por que isso? Por que a prevenção? E por que esses pacientes acabam tendo uma mortalidade alta? Porque a doença chega de uma forma avançada. Então, quanto mais a população e os profissionais de saúde terem dimensão da proporção desses números e o que pode acarretar uma cirurgia muitas vezes mutiladora, nós vamos ter índices muito melhores no tratamento e de salvar mais vidas. Doutor, né, o câncer de boca, como a gente falou no início do programa, né, é o 5º mais incidente entre os homens no Brasil e um dos que mais mata, né? O que explica essa prevalência tão alta? Principalmente fatores culturais, tá? Quando a gente pega os fatores que causam esse tipo de câncer, o principal é o tabagismo, seguido do consumo excessivo de bebida alcoólica. Lembrando que o tabagista, quando ele consome
quantidades excessivas de álcool, existe um sinergismo entre o álcool e o tabaco, aumentando o risco de formar um câncer de boca, de garganta e também de laringe. Esse é o principal fator, tá, que explica por que homens acabam tendo mais. E também um outro fator, as mulheres se consultam, vão mais ao médico, mais ao dentista, tá? E o dentista é um parceiro do cirurgião de cabeça e pescoço por causa do cuidado com a saúde oral e na identificação dessas lesões, certo? Também tem outros fatores que explicam, pegando um pouco os fatores de risco que acabam indo, o motivo que os homens acabam tendo mais. Exposição a raios solares nos lábios, tá? Podem causar câncer na boca, na parte do lábio. Então a gente lembrando que muitos homens às vezes trabalham se expõem ao sol no seu trabalho, enfim, próteses dentárias mal ajustadas que acabam causando um traumatismo crônico, certo? Consumo de bebidas em altas temperaturas, certo? Pode causar uma lesão, um traumatismo crônico por muitos anos. Até teve uma polêmica, o chimarrão causa câncer. Não é que o chimarrão cause câncer, mas o consumo em uma temperatura excessiva por muitos anos pode sim causar um câncer de boca ou de garganta, laringe e de esôfago. E aqui um mate bem quente o pessoal gosta, né? Exatamente, ainda mais que a gente sabe que o inverno está chegando. Então esses são alguns cuidados. Então, mais pela questão cultural do tabagismo e também pelos cuidados relacionados ao autocuidado com a saúde. Com certeza. E quais são, assim, os principais fatores de risco associados aí ao câncer de boca, né? Tem um perfil, assim, de paciente típico? Sim, se nós formos pegar a média, homens com mais de 50 anos que fumam, certo? Mas nós sabemos que os fatores acabam se modificando. Hoje nós temos o vírus HPV, que está começando a causar mais riscos de câncer de boca. Ainda o tabagismo é o principal, mas lembrando que hoje o HPV já é um novo fator de risco, inclusive em pacientes que não fumam e até mais jovens. E doutor, e quando é que a pessoa consegue identificar esse problema? Quando é que ela percebe que tem alguma coisa diferente na boca? Qual é, assim, o primeiro início de que ali tem um câncer, um tumor? Sim. Geralmente é uma ferida, tá, muito parecida com uma afta, que não cicatriza. Quando tu tens uma ferida que não cicatriza semelhante a uma afta, que não melhora em 15 dias, é um sinal de alerta. Principalmente quando tem um sintoma, como dor, quando vê que aquela lesão está crescendo. Então é um fator de risco e é importante procurar um profissional de saúde. Ou um dentista, de preferência estomatologista que cuida de lesões da boca, ou um cirurgião de cabeça e pescoço, que é um médico que trata cirurgicamente dessas neoplasias malignas. Doutor Cláudio, existe algum exame assim, de rotina de prevenção que possa ser feito, né, por qualquer pessoa? Ou esse diagnóstico ele depende mesmo exclusivamente do olhar do médico? O autoexame, tá, ele é muito importante. O paciente ele pode sim se examinar, ele pode ir de frente para um espelho, com a lanterna do celular, ele põe a língua para fora, ele olha o dorso da língua, puxa, por exemplo, abre a boca, põe a bochecha, expõe toda essa mucosa, olha a região do palato, põe a língua para cima, encostando no palato, olhando o assoalho da boca, certo? Isso faz parte do autoexame. E fazer as consultas periódicas com o dentista. Isso é muito importante. Porque quando o câncer surge, são pequenas lesões. Muitas vezes o paciente, quando ele procura ajuda, ele já tem uma lesão de 2, 3 centímetros dentro da boca, ele já palpa uma íngua, que seria uma metástase desse câncer, que é um linfonodo já comprometido, e aí o tratamento acaba sendo muito diferente. Quando a gente consegue identificar bem no início a lesão, a sobrevida desse paciente vai ter um índice muito grande, diferente daquele paciente que já chega mais tarde para mim. E vai implicar num tratamento muito mais agressivo, não só cirurgicamente, como um tratamento complementar, com radioterapia e também pode ser associado com quimioterapia. Doutor, o tratamento ele costuma ser agressivo, né? Quais são, assim, as principais opções terapêuticas que existem atualmente? Perfeito, assim. O câncer de boca, tá? Ele é uma doença que é tratada de forma cirúrgica por especialista de cabeça e pescoço, tá? O cirurgião de cabeça e pescoço é um médico habilitado
para esse tipo de tratamento. Em doenças na fase mais inicial, a cirurgia ela já é resolutiva. Quando o câncer ele é mais avançado, eu preciso fazer uma ressecção maior, muitas vezes já tem uma metástase no pescoço do qual eu tenho que tirar esses linfonodos já com doença, geralmente esses pacientes precisam fazer um tratamento complementar, com radioterapia e às vezes a radioterapia associada à quimioterapia, tá? Isso é bem importante. Claro, também é muito importante a gente pensar nos casos da reabilitação. Quando a gente faz, por exemplo, uma cirurgia muito extensa, e sim, no nosso país ainda faz cirurgias que a pessoa pode perder a língua inteira por causa de um câncer. Então a gente tem que fazer também uma cirurgia para conseguir reabilitar esse paciente. Então se usa retalhos microcirúrgicos, por exemplo, pega um pedaço de músculo com pele e consegue jogar para dentro para fazer uma nova estrutura, como a língua, ou próprios retalhos de músculos locais, próteses também, para palato, para a pessoa voltar a ter a fonação adequada. E lembrar que, assim, em alguns casos que estão mais avançados, que a gente não consegue fazer cirurgia, hoje nós temos a imunoterapia, que é um tratamento novo, moderno, que trata, enfim, ele atua na parte da imunidade combatendo essas células do câncer, em casos muito mais avançados. Mas, lembrando, quando ainda aquela lesão é pequena, a gente consegue fazer uma cirurgia curativa com uma chance de recidiva, de voltar esse câncer muito baixa ao longo dos anos. O câncer de boca, né, ainda carrega muito preconceito, né, especialmente quando é associado a determinados hábitos, né, assim como o tabaco. Como o senhor vê assim, o papel da sociedade e também da mídia, né, nessa desconstrução desses estigmas, né? Pois então, é algo até chocante a gente pensar que a boca gera tantas mortes por causa de câncer e é algo que está presente no nosso dia, quando a gente fala, quando a gente come, certo? E eu digo que não só a sociedade em si não conhece, como os próprios profissionais de saúde. A gente sabe que agora nós temos uma campanha no mês de maio, que é o Maio Vermelho, que enfatiza a prevenção e o combate ao câncer de boca, tanto para dentistas, certo? Quanto também para médicos, porque tem muitos médicos que desconhecem que existe câncer de boca. Nossa! Certo? Exatamente. Eu acredito que sim, campanhas são fundamentais. Acho que começa até quando o paciente ele vai, procura o dentista, quando ele vai na unidade de saúde tem ali um panfleto, quando o próprio profissional de saúde ele sabe dos hábitos do paciente e fala para ele, olha, você tem risco de ter um câncer de boca, de garganta, de laringe por causa do tabagismo, então começa aí. Mas sim, ainda falta bastante, tá? E eu acho que isso começa nas escolas de saúde, através da própria mídia, como ter esse espaço para eu poder explicar sobre esse tipo de câncer. Nas redes sociais também, porque eu vejo que isso é muito atuante nas redes sociais falando sobre isso e falando que tem um tratamento quando o câncer é diagnosticado no início, a gente tem um excelente prognóstico, a gente tem como fazer cirurgias que tem uma excelente resultado funcional e estético. Então, nós temos uma grande demanda desse tipo de câncer, mas quando ele é diagnosticado no início, com excelentes resultados. Agora, então, falando sobre a tireoide, né? O câncer nessa glândula, que é o quinto mais, né, que acomete aí as mulheres no Brasil. Por que as mulheres são as mais afetadas, doutor? Bom, a gente sabe que tem alguns, não se sabe bem exatamente por quê, mas tem algumas suspeitas, certo? Tem muita relação com a parte hormonal, dos hormônios, enfim, esteroides da própria mulher. Também doenças autoimunes relacionadas, certo? Mas a gente não tem uma causa certa para isso, mas é algo que a gente observa muito no sexo feminino. Diferente do câncer de boca, né? O câncer de tireoide, ele costuma ser mais silencioso, né? Quais são os sinais de alerta para ele? Bom, ele muitas vezes cursa como um câncer indolente, que o paciente acaba tendo o diagnóstico, descobre esse nó de tireoide ao acaso. Daqui a pouco teve um quadro de pneumonia, foi fazer uma tomografia de tórax, pega um pouquinho do pescoço, tinha o nó da tireoide, foi fazer um ultrassom, a imagem suspeita, foi fazer uma punção, que é como se fosse uma biópsia desse nódulo, e acaba descobrindo.
Mas o que é os sinais de alerta? É quando o paciente palpa uma nodulação na parte anterior do pescoço, mais endurecida, mais fixa, é um sinal de alerta. Pacientes também que tiveram histórico na infância e adolescência de radioterapia nessa região, pode também desenvolver um câncer. Então também precisa ter esse alerta. Histórico familiar. Às vezes o paciente descobre um câncer de tireoide, ele toca às vezes um nódulo um pouco mais distante do sítio da tireoide, que é como se fosse uma gravata borboleta no pescoço. Ele palpa, procura um cirurgião de cabeça e pescoço, começa a fazer a investigação e é uma metástase, um linfonodo metastático desse câncer de tireoide. Então esses são os sinais, tá? Apesar de a tireoide fazer hormônios muito importantes para o nosso metabolismo, sono, saciedade, temperatura, enfim, do nosso corpo, não vai ter muito uma alteração no hormônio, tá? Então, geralmente é o nódulo que acaba gerando o câncer. Nossa, que loucura, né? Doutor, os nódulos, né, da tireoide, eles são relativamente comuns, né? Quando que eles realmente a gente deve ficar alerta que eles vão preocupar, que vai dar problema logo ali na frente? Perfeito. Mulheres de meia idade, nódulos de tireoide são muito frequentes. Tá? E a gente sabe numa média que apenas 5% vão ser malignos. Então, ter nódulo de tireoide não é um problema. O importante é que quando a gente descobre esse nódulo de tireoide, nós fazemos uma ultrassonografia. E com ela a gente usa uma classificação chamada ACR-TRADS, que é uma classificação radiológica, que com os aspectos que a gente consegue ver desse nódulo, tá? Tem questão, enfim, de se ele é mais sólido, enfim, características dele e com o tamanho que a gente indica uma punção, que se faz com uma agulha fina, aspira aquele conteúdo do nódulo e o patologista ele consegue, uma boa parte das vezes, nos dizer se é um câncer ou não, certo? Por isso é importante descobrir o nódulo de tireoide, fazer uma ultrassonografia para ver essas características, para saber se a gente precisa fazer essa punção ou só seguir acompanhando. Doutor, quais são os principais tratamentos indicados hoje, né, para o câncer de tireoide? A cirurgia ela é sempre necessária? Basicamente, na grande maioria, na totalidade dela, sim. Tá? A cirurgia acaba sendo fundamental no controle do câncer de tireoide. Claro, é importante saber que esse paciente ele vai ter um acompanhamento com o endocrinologista por causa da parte hormonal e algumas cirurgias às vezes acabam sendo um pouco mais extensas, quando há metástases no pescoço e em alguns casos mais específico no câncer é de um tipo mais agressivo e pode invadir alguma outra estrutura, como a própria laringe, onde ficam nossas pregas vocais. O cirurgião faz o tratamento cirúrgico, tá? O endocrinologista é um parceiro no tratamento, porque ele vai fazer dependendo da situação, uma supressão hormonal, porque o paciente vai tirar a tireoide, ele tem que fazer a reposição do hormônio da tireoide. Então, o endocrinologista ele vai controlar e deixar o hormônio de uma forma mais supressa em alguns casos, tá? Para a gente não ter o excesso desse hormônio que pode estimular um câncer. E também tem o médico nuclear, que vai cuidar dessa parte da radioterapia, que daí ele vai definir o número de sessões, enfim, como é que vai ser o tratamento. E tem alguma alteração, doutor, por exemplo, da voz da pessoa? Pode. Afeta esse tipo de coisa? Pode acontecer, tá? Quando a gente tem um nódulo que é um câncer e ele está um pouco aumentado, nós temos um nervo chamado laringeu recorrente. E ele fica atrás da glândula tireoide junto da traqueia. Então, quando às vezes tu tens um nódulo que está aumentado, pode ser até um nódulo benigno, ele pode comprimir esse nervo e o paciente pode ficar um pouco mais rouco, certo? Ou às vezes pode também estar num outro lado mais próximo do esôfago e comprimir o paciente para engolir alguns alimentos sólidos, ter um pouco de dificuldade. Em caso de alguns tipos de câncer um pouco mais agressivos, eles podem até invadir esse nervo e causar uma paralisia da prega vocal. E o paciente começar a ficar rouco ao longo do tempo. Doutora, a tireoide, né, é fundamental para a regulação hormonal aí, né, de todo o organismo. Como que o câncer e os seus tratamentos podem impactar nesse equilíbrio? Bom, na parte hormonal, o endocrinologista ele acaba cuidando. Ele vai cuidar o nível hormonal da tireoide, algo mais específico do cuidado dele, certo?
Em alguns casos, precisa fazer uma supressão hormonal. Isso pode sim causar algumas implicações, porque como a gente falou, a tireoide ela está relacionada ao nosso metabolismo. Então, pós-tratamento vai depender muito na questão da dosagem do hormônio, certo? E às vezes o paciente faz a cirurgia da tireoide e demora alguns meses até a tireoide ficar... a função da tireoide, que é a função hormonal, ficar restabelecida. Doutora, a gente vê aí um crescimento, né, no número de casos de câncer de tireoide nos últimos anos, né? Isso se deve a um aumento real da incidência ou uma maior detecção da doença? Bom, isso é um assunto bem interessante, tá? E também gera muito polêmica e controvérsias. Sem dúvidas, hoje nós temos, a medicina evoluiu muito, a medicina de imagem. Então, os exames, a ultrassonografia, a gente consegue ver muito mais e detectar muito mais que no passado. Que bom, né? Exatamente. E, claro, hoje, por exemplo, como eu falei, muitos neoplasias de tireoide são descobertas ao acaso. O paciente vai fazer uma ecografia de carótidas, que o cardiologista pediu. Nesse momento, o radiologista ele viu que tem o nó da tireoide, ele põe uma observação, daí volta para o médico de origem, que pede uma ecografia de tireoide, tem o nó do suspeito, daí encaminha para o endocrinologista ou para um cirurgião de cabeça e pescoço, a gente vê, tem que fazer a punção e descobre o câncer. Talvez no passado não tinha isso. Então, às vezes a pessoa ia descobrir o câncer de tireoide muito tempo depois e as pessoas também não viviam tanto tempo para saber que iam ter câncer de tireoide, certo? Mas também a gente sabe que o câncer de tireoide está muito relacionado com a obesidade. E a gente sabe que no mundo inteiro a obesidade é algo crescente. É uma doença, né? É uma doença. Inclusive a gente vê isso no Brasil. Então, tem os dois lados. Sim, nós temos mais diagnóstico porque hoje nossos exames têm mais qualidade, mas também há mais fatores de risco. Com certeza. E como que a população pode, assim, de maneira prática, incluir a prevenção desses cânceres, né, na sua rotina de cuidados com a saúde? Sim. Diferentemente de alguns cânceres, como o câncer de mama e colo de útero, que realmente precisa ter uma campanha e um acompanhamento, nós não pedimos ecografia de tireoide de rotina. Por quê? Eis a pergunta. Primeiramente porque a gente não tem uma incidência de uma mortalidade tão grande, então por isso que não se faz de rotina. O que a pessoa pode fazer como prevenção é o autoexame, é tocar o pescoço, sentir se tem alguma nodulação diferente, saber que se fez alguma radioterapia na infância ou na adolescência que tem um risco mais aumentado, saber se de repente na família tem algum histórico de câncer de tireoide. A gente sabe que alguns cânceres mais agressivos têm algumas síndromes hereditárias que geram câncer de tireoide, mas a gente sabe que isso são casos mais específicos. Então, o autoexame é a principal forma de detectar. O doutor Cláudio já deu as dicas aqui. Você aí de casa tem que ficar ligado nesse autoexame. Doutor, pra gente já estar encerrando aí a nossa entrevista, né? Pra quem tá nos assistindo e quer se prevenir ou também tá passando por esse diagnóstico, como que elas podem te encontrar? Perfeito. Bom, pode me encontrar nas redes sociais, né? Dr. Cláudio Roncuni. Se colocar cirurgião de cabeça e pescoço já direciona para lá. Eu tenho alguns vídeos educativos, principalmente na parte de câncer de cabeça e pescoço, e não só câncer, de cuidados cirúrgicos e também de patologias que muitas vezes as pessoas não imaginam que eu trato. Por exemplo, cálculos nas glândulas salivares, que pode ser algo muito incômodo, certo? Lá tem vários vídeos, várias explicações, o meu local de atendimento, onde eu opero, e também pode me encontrar no meu próprio site, no LinkedIn, né? Então, tá em todas as redes. Estamos nas redes por aí. Doutor Cláudio, muito obrigada então pela tua presença, né? Por compartilhar aí tantos conhecimentos com a gente, né? Que são tão importantes. Eu que agradeço a oportunidade e sempre como um alerta na prevenção do câncer de cabeça e pescoço, né? Que ele sai do câncer da tireoide, câncer de boca, entra em outros tipos de câncer, rouquidão persistente, lesões na boca, feridas que não cicatrizam, ínguas endurecidas com crescimento progressivo, lesões na pele que não cicatrizam, são sinais do câncer de cabeça e pescoço. E lembrando que nós temos o Julho Verde, que é um mês de combate e prevenção ao câncer de cabeça e pescoço. Ele já é um mês que já há alguns anos ele já
tem campanhas a nível nacional, certo? Inclusive nós temos também o dia, que é o dia 27 de julho, que é o dia de combate ao câncer de cabeça e pescoço, que é também uma data bem importante aí no nosso meio. Com certeza. Fica aqui o nosso convite para todos que nos assistiram. Cuidem da sua saúde, prestem atenção aos sinais do seu corpo e não deixem de procurar a ajuda médica. Informação, preservação, salvar vidas. Esse foi mais um Conversa com Gabi e a gente se vê na próxima edição com mais um assunto relevante para transformar a nossa vida e viver aí de forma melhor e para cuidarmos de nós mesmos. Muito obrigada pela sua companhia, obrigada, doutora. Obrigado. E até lá. O YouNews é um giro de notícias com um formato ágil, leve e descontraído, que mistura jornalismo e entretenimento para quem gosta de estar antenado com as novidades. Com programas quinzenais sob o comando da jornalista Gabi Torbes, o programa traz manchetes do mundo dos famosos, dicas do mercado da beleza, tendências de moda, exemplos de empreendedorismo, notícias sobre lançamentos de novos produtos, cobertura de eventos nacionais e internacionais e tudo sobre o mundo dos concursos de beleza. Assista o YouNews no YouChannel, disponível gratuitamente na Soul TV, no canal 20. Você é daquelas pessoas que ama conhecer novos lugares, experimentar restaurantes e cafés, explorar bairros e ruas que ainda não conhecia, visitar lojas diferentes, conhecer hotéis e, principalmente, viajar? Então, esse é o programa certo. Embarque nessa! O projeto é apresentado pela jornalista e influenciadora Cris Bart, que visita cidades, empreendimentos e eventos para dividir suas experiências de forma descontraída e real com o telespectador. Ruas, restaurantes, parques, museus, galerias, lojas, pratos deliciosos, drinks e muita diversão. Assista o Embarque Nessa no YouChannel, disponível gratuitamente na Soul TV, no canal 20.